Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula dentro do livro de Gênesis, Bereshit, capítulo de número 6. Começamos agora a terceira etapa da divisão desse livro. Lembra que nós dividimos esse livro aí em 7 partes? Estamos agora na terceira parte e vamos começar agora a falar sobre Noé e seus filhos e um dos maiores acontecimentos da raça humana chamada dilúvio, né? Nós terminamos o capítulo 5, o escritor dando ênfase à descendência de Adão, falando sobre que Enoque foi arrebatado por Deus, ali com 365 anos de idade. Depois ele termina o capítulo 5 falando de Noé e os seus 3 filhos e dando ali a entender que Deus tinha um propósito na vida de Noé e seus filhos. Agora nós começamos o capítulo de número 6, narrando primeiro os motivos pelo qual Deus enviou o dilúvio e depois a consequência, o decreto de Deus e as consequências desse dilúvio. Aí vai até o capítulo 8, né? Até o capítulo de número até o capítulo de número 9, falando ali então de Noé e seus filhos, tá bom? O texto começa assim, ó, Gênesis 1, Gênesis 6:1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram-lhe filhas. E os filhos dos homens, filhos de Deus, vieram às filhas dos homens. Viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Olha só, eu quero já chamar a atenção de vocês para esse primeiro versículo. Então aqui a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus, né, começaram a ter filhos e filhas, e as filhas dos homens. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e começaram a tomar para si por mulheres. Há uma linha de pensamento que acredita que esses filhos de Deus são os anjos caídos do céu, ou seja, os demônios que caíram do céu. E esses filhos dos homens seriam os filhos da descendência de Sete, que começaram a ter relações sexuais, certo? E começaram então a nascer os seres híbridos, que logo em seguida vai falar aí dos nefilins ou gigantes, homens de 3 a 4 metros de altura, com poderes em guerra, avantajado, né? Mas é uma linha de pensamento que eu profundamente não concordo, porque lá no livro que vê de Mateus, capítulo de número 22, se não me falha a memória, deixa eu achar aqui, Mateus 22:30, onde Jesus está explicando acerca da ressurreição. Diz assim, ó: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ou seja, quando nós fomos arrebatados, nós seríamos como os anjos, que não se casavam e não se davam em casamento. Então, diante desse texto, eu entendo que essa linha de pensamento, para mim, não é correta, tá? Mas aí alguns justificam, mas quando os anjos desciam numa forma teofânica, que era aquela forma de homem, né? Quando se apresentou para Abraão, eles se apresentavam como homem, comiam e bebiam, por que não poderiam ter relações sexuais? Queridos, essa é uma linha de pensamento que a Bíblia não afirma, então eu não posso afirmar, eu não acredito nessa linha de pensamento, né? Eu acredito que senão eu poderia então acreditar que até hoje anjos e seres humanos estariam tendo relações e estariam um monte de anomalias, um monte de seres aí que vamos dizer, os X-Men, os X-Men da vida aí, né? Os Wolverine, homens híbridos, homens com poderes especiais. Então eu não acredito nessa linha, eu acredito mais nesse texto que a palavra de Deus, que os anjos não se casam e não se dão em casamento, ou seja, anjos não têm relações sexuais. Agora, a linha de pensamento que eu acredito é que esses filhos dos homens são a descendência de Sete, homens que estavam diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, começam a cobiçar, a olhar
para as filhas de Caim, que já era voltado para a concupiscência, para o pecado, porque Caim já estava se envolvido com a maldade, com o pecado. Então acredito que toda a sua descendência, toda a sua linhagem seguiu esse propósito, esse mesmo caminho. Tanto que você vai ver na descendência de Caim que Lameque mata dois homens, ou seja, ele segue os mesmos ensinamentos, os mesmos costumes de seus pais. Então é isso que eu acredito, que é esse texto, quando fala filhos de Deus e filho do homem se relacionam, a descendência de Sete com a descendência de Caim. Tá? Aí o texto continua ali no versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito se contentará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Agora o pecado começa a contaminar a raça humana, começa a contaminar a terra, e Deus contenta, Deus não agrada com isso, e por isso Deus diminui o tempo de vida do homem. O homem estava vivendo ali 969 anos, como viveu Matusalém, e passa a viver 120 anos de idade. É uma curiosidade aqui, que é o mesmo período que Noé demorou para construir, né, a arca que vai anteceder o dilúvio. É o mesmo tempo que o homem. Hoje, o nosso tempo de vida, o próprio salmista ele já disse, né, 70 anos passou disso em fado e canseira. Hoje o homem chegar aos 100 anos é um grande milagre de vida, né? É muito difícil. O homem está chegando a 70, 80, 85, passando disso é milagre mesmo, né? Geneticamente, milagre de pessoas que se cuidam muito bem, porque o pecado ao entrar no mundo trouxe a consequência da morte. Tá bom? Naqueles dias havia Nefilim na terra, também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram heróis no passado, homens famosos. Então tá aqui esse texto que alguns eu acabei de explicar. Acredita que esses nefilins, esses gigantes, eram filhos dos anjos caídos, né? Outro texto, né, só por curiosidade, que eles acreditam nisso, é que quando Jó, com Satanás foi se apresentar a Deus lá no céu, ele diz assim, olha, estavam reunidos os filhos de Deus. Esses filhos de Deus lá estava se referindo aos anjos que estavam no céu, né? Então por isso que eles acreditam que este texto está dizendo que eram os demônios caídos. Mas voltando e relembrando, não acredito nesse texto porque a Bíblia não me afirma. O que fica muito obscuro, muito escuro, a gente não pode estar afirmando, né, querido? Então eu prefiro acreditar na ideia mais óbvia, que é a descendência desses dois seres. É a descendência de Sete com a descendência de Caim. E esses nefilins eram gigantes que existiam na época. Homens de 3 a 4 metros de altura, né? Temos também o exemplo lá de Davi, o gigante Golias. Golias media 2,70 metros de altura. Eram homens muito grandes. Mas, pastor, como isso pode acontecer? Não sei, né? Também nos tempos de Josué havia cachos de uva que era preciso carregar por dois homens. Então, não tem como explicar geneticamente, eu não tenho como explicar isso para vocês, né? A Bíblia se refere a muitos seres muito maiores, grandes, né? Inclusive no livro de Jó, um tal de Leviatã. Então, muitas coisas que a Bíblia não dá lucidez correta, só leva a gente a ter hipóteses, tá ok? No capítulo, versículo 5, perdão. E o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e aves do céu. Arrependo de haver feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aqui é uma dúvida que já fui questionado muitas vezes.
Porque as pessoas lerem lá no livro de Números, capítulo 23, 19, dizendo assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos lá, primeira coisa, a Bíblia ela foi escrita no seu original hebraico, algumas parte em aramaico, e depois, né, todo o Novo Testamento ela foi escrita no grego. Há uns 300 a 400 anos, 200 a 400 anos antes de Cristo, houve também uma conversão de toda a palavra, toda a escritura, na verdade todo o Velho Testamento, na verdade, né? Porque o Novo Testamento não existia ainda, mas todo o Velho Testamento foi traduzido para o grego, né? E depois o Novo Testamento foi escrito no grego já pelos autores já com a língua grega, né, chamada Septuaginta, onde 72 eruditos rabinos traduziram a Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego. Então, a palavra usada nesse texto de números é uma, e a palavra usada em Gênesis 6 é outra. Então, quem traduziu a Bíblia para o português trouxe a ideia de arrepender-se nas duas palavras. As palavras mais próximas que ele conseguiu achar, ele colocou arrepender-se. Então, quando eu leio Gênesis 6 e quando eu leio Números, está a mesma palavra, mas o arrepender de Deus é diferente do arrepender do homem. Vamos por exemplo, ó, a palavra usada no hebraico para arrepender em Números 23, 19, onde o autor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é subak. Não sei se estou traduzindo certo, né? Mas é subak no hebraico e metanoia no grego, que tem o sentido de voltar atrás, não só de entristecer por aquilo que fez, mas voltar atrás, retornar ao caminho correto, mudar de direção. Esse é a tradução da palavra metanoia, que foi usada nesse texto de número 23, 19. Agora, no texto que foi usado em Gênesis capítulo 6, a palavra usada é Nahan no hebraico, né? Então, essa palavra, ela tem a tradução de dor, de tristeza. Então, quando Deus está dizendo aqui em Gênesis 6:1, ele está dizendo assim: eu sinto muita dor, muita tristeza de ter feito o homem, por eles ter se envolvido com o pecado, por eles ter se envolvido com a concupiscência. Mas de maneira nenhuma Deus estava dizendo: ó, eu vou voltar atrás. Né? Ele está destruindo a raça humana, ele está tirando o pecado, como ele fez diversas vezes, como ele disse para Israel: olha, entra nessa terra e acaba com este povo, porque ali o pecado brota. E quando Israel dominou a terra, não tirou o povo totalmente, o que aconteceu? A idolatria nasceu novamente no coração do povo. Então o que Deus estava dizendo assim: eu sinto muita tristeza e vou destruir esse povo, mas eu vou separar para mim aqueles que se reservaram, que foi a Noé, que Deus viu em Noé um homem íntegro, justo e um homem que andava com Deus. Que logo aqui no versículo 9 ele está dizendo assim, ó: esta é a história de família de Noé. Era um homem justo, íntegro, né, que andava com Deus. Então essas qualidades Deus enxergou em Noé e viu: aqui está aqueles que vão dar sequência à raça humana. Então toda aquela descendência de Caim foi destruída ali, vai ser destruída aí nos capítulos mais para frente no dilúvio, tá ok? Então Deus repete aí no versículo 11 que a terra estava totalmente corrompida, cheia de violência, cheia de prostituição, cheia de mal conduta. O povo tinha se corrompido. Mas no versículo de número 13, Deus diz assim a Noé: darei fim a todos os seres humanos, né, por causa da violência. Então Deus estava aqui dando um decreto que ia destruir toda a raça humana pela violência, pelas atitudes deste povo, tá? E Deus, aí no capítulo de número, versículo de número 15, ele começa a dar instrução de como seria essa arca. Agora imagine, queridos, uma arca construída no meio de um comprimento de um campo e meio de futebol, na altura de um prédio de 4 andares.
eles construíram, levaram 100 anos, não foi da noite para o dia como o texto está tão rápido aqui, foi algo assim de anos. E segundo alguns historiadores, acredita que a distância do mar para onde Noé construiu a arca levava 700 quilômetros, ou seja, não chovia nessa época, não tinha mar perto e eles estavam construindo algo inacreditável para os olhos humanos. Olha só o que no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 3,20 diz assim, ó, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparavam a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Ou seja, provavelmente Noé anunciou, né? Provavelmente não, ele anunciou, eu acredito nisso, que ele anunciou a palavra, anunciou para eles, ó, Deus vai mandar um dilúvio, vai destruir a raça humana. Só que ninguém acreditou, a não ser a família que já estava decretada ali por Deus, porque Deus é onisciente, onipresente, ele sabia. Somente 8 pessoas e animais de 2 em 2, casais, entraram naquela arca e foram salvos daquele grande dilúvio. No versículo 17 aqui, ó, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há na terra perecerá. Há uns filmes aí que elaboram, né? Eles precisam criar um enredo, criar alguma coisa, que colocaram lá que existia mais gente salvando em barquinhos, mas o que a palavra me afirma, ela me afirma aqui, ela não me dá ênfase para tirar uma conclusão ou tirar um ponto de vista, ela me dá aqui uma conclusão de que todos seriam destruídos. Tudo que tinha fôlego de vida seria destruído. Apenas aquelas pessoas que no versículo 18 até o 21, o Senhor vai dizer quem são. São os seus 3 filhos, as suas 3 noras, sua esposa e os animais que Deus havia decretado. Alguns acreditam que os animais seriam filhotes, né, que entraram na arca ali para facilitar até a alimentação deles, mas isso são hipóteses. Então, aqui já do versículo 18 ao 21, está dando a lista das pessoas que iam entrar na arca, que iam se salvar pela onisciência de Deus. E no versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Ele cumpriu toda essa ordenança divina. Amém, queridos? Então, esse é o texto que eu reparti para vocês. Não posso prolongar muito para o vídeo não ficar comprido, mas qualquer dúvida você pode me chamar no grupo. Nós estamos aí para tirar suas dúvidas. Deus abençoe. Até a próxima aula. Fique com Deus.